O pessoal tá voltando aqui e vamos esperar mais uns minutinhos, a gente começa, a gente retoma, né? Vamos esperar mais uns minutinhos o pessoal voltar. Bom dia a todos aí. Bom dia, Ovidio, tudo bem? Bom dia, Ovidio. Bom, e vocês? Tudo jóia. Estamos esperando o sol, Ovidio. Chovendo muito, né? Esperando o sol. Eu vi que o sol vai voltar sexta-feira. Hoje passou aqui no jornal que até quarta-feira vai ter chuva aí. Eu vi que o sol só volta sexta. Em 10 dias já choveu tudo que era previsto pro mês, mais do que era previsto pro mês todo. Daqui a pouco vai chover pro ano inteiro. Muita água, vou comprar um bote. A imagem, o som é normal, gente? Tava travando. É normal. Acho que voltou, Tá ótimo. Ah, que bom. A gente vai retomar. Daqui a pouquinho o restante da turma volta, retorna. Hein, Daniel, você escreveu no chat, só que apagou aquela hora. Você está falando dos espaços que você conhece, você tem referência, né? Na Lagoa, na Pampulha, é isso? Você pode falar ou você só usa o chat, Daniel? Ah, tá, você tá no chat. Você tá sem microfone? Ah, não consegue usar o microfone. Ok, tudo bem. Isso, Aí você falou da casa do baile, né? Das culturas, né? Isso. Hein, gente, eu quero ouvir de você sobre em que medida que o turismo urbano, né? Em que medida que ele rompe com o turismo convencional. Eu quero ouvir de vocês, para ver se vocês então, se apropriaram, né? Dessa discussão. Hein? Luciana, Leslie, Alisson, Vídeo, Daniel. Em que medida que o turismo urbano ele vai além do turismo convencional? Quais são as inovações do turismo urbano quando a gente compara com o turismo convencional? Hein, gente? Pode falar. Leslie, cadê você, Leslie? Pode falar, Luciana. Faz um bem maior para a cidade. Eu acho que o retorno para a cidade é muito maior do que o retorno do turismo convencional. Ele é bem mais positivo nesse sentido. Por quê? Explica mais. Por exemplo, vamos supor que alguém abra um parque aqui em BH. E aí esse parque seja um ponto muito turístico aqui. Não, vou dar um exemplo do Beto Carreiro. Muitas pessoas vão para o sul para visitar só o Beto Carreiro. E aí os turistas vão lá, visitam, vai menos dinheiro para a cidade, entende? O dinheiro principal vai para a empresa do Beto Carreiro. E aí o turismo urbano, ele movimenta mais economicamente para a cidade. A renda vai para a cidade, as pessoas que vão visitar a feira hippie, o dinheiro vai para os comerciantes lá da feira, entendeu? Acho que é nesse quesito, assim, de econômico. Cultural também. Esse ponto é importante, Luciana, que chamou atenção, porque ele é pouco discutido, na verdade.
E você tem toda a razão, porque você tem uma população na grande BH, né, no metropolitano de Belo Horizonte, 5 milhões de pessoas. Então é uma circulação de pessoas, de dinheiro, né? As pessoas não vão ficar hospedadas, né? Não vão usar o trade turístico convencional, mas vão se alimentar, vão se tocar, vão consumir, né? Então é um fluxo enorme, né? Cabe à política pública, né, do município, a política pública do Estado, da Secult, Secretaria Estadual de Cultura, criar mecanismos para essa população circular, né? Transporte público, horário, marketing para atrair as pessoas, né? Horário, ou seja, tornar a oferta de bens culturais e os territórios de Belo Horizonte, no caso, né, acessíveis para as pessoas, né? Romper essas barreiras culturais, sociais, econômicas, de deslocamento de tempo. Então, é um fluxo enorme de pessoas que querem se apropriar, que querem conhecer os equipamentos culturais, né, a oferta de shows, o parque municipal, o mercado central, a orla, ou seja, você vai ter uma circulação muito maior que turista, porque primeiro que o turismo urbano ele não está preso naquela sazonalidade do turismo convencional. O turismo convencional está preso nas férias, né? Ele está restrito àquela janela de férias, que é julho e janeiro. Então o turismo urbano ele ocorre nos finais de semana, ocorre dia de semana ao longo do ano todo. Então ele não fica refém dessa janela muito estreita, né, de férias, né? Então só isso já amplia muito. E segundo, o fluxo de valores que é enorme, né? Belo Horizonte tem 2 milhões, a região metropolitana tem mais de 5 milhões, né? E isso tem impacto econômico, você tem razão. E o impacto fica na cidade. Né? Apesar das pessoas não consumirem transporte aéreo, não consumirem hospedagem, né? As redes de hospedagem, mas sim há consumo. Esse ponto é importante, né? Isso tem que ser estudado, inclusive, melhor estudado. Você tem razão. O que mais, gente? Lisle, que chegou agora. Você está aí, Lisle? Você pode usar o microfone? O vídeo. Professor, eu acho que o turismo urbano ele é mais voltado assim para fazer uma propaganda da cidade para os moradores da cidade, né? Mas para se apropriarem, né? Para eles que é aquilo que a gente está falando. Grande parte da população não conhece, não tem Exato, referência de território exato, e de bens culturais, de ofertas culturais da própria cidade, né? correto. Então, assim, diferente do outro turismo, né, o turismo convencional que visa mais lucro, né, tem uma característica mais empresarial, eu vejo o turismo urbano mais como uma demanda, né, uma iniciativa do poder público do local, que ele tem interesse em que a pessoa, né, que os moradores conheçam o lugar que vive para gerar renda para aquele lugar que vive, né? Então, a diferença que eu vejo é essa, que ele é mais uma iniciativa do poder público para valorizar o local que a pessoa mora. Isso mesmo. Quem mais, hein, gente? Daniel, Gabriele, Marcos Felício, que chegou agora também. A pergunta é: o que o turismo urbano inova, né? Em relação ao turismo convencional, né? Né, quais os preconceitos, as ideias estabelecidas, né, as ideias, o senso comum que ele rompe. Hein, gente? Hoje a aula é para vocês Eu, discutirem, né? Pode falar, Marcos. eu acho que rompe mais igual o vídeo falou, é mais voltado ao povo, né? Por exemplo, o turismo convencional é mais voltado, é mais elitizado, vamos supor assim, porque nem todo mundo vai poder ter acesso, nem todo mundo vai poder ir viajar, conhecer, pagar para poder entrar. E turismo urbano é mais voltado, mais público, igual o vídeo falou, que é mais voltado ao povo, qualquer condição financeira, qualquer estrutura familiar, tudo. Qualquer pessoa pode entrar lá.
Sim. Mas o problema maior também é aquele negócio. Muita gente, por maioria das pessoas pensarem no turismo como um turismo geral, esquece do turismo urbano, não compreende essas coisas, acabam tendo aquela imagem de tipo, eu não posso ir naquele lugar porque aquele lugar não pertence para a minha condição, ou eu não posso ir lá porque eu vou ficar muito reservado porque as pessoas são diferentes. Você não vai ficar à vontade, né? Sim. Porque normalmente o povo tem, né, esse pensamento de tipo, Todo o mundo povo não tem. consegue diferenciar. O povo não Todo mundo consegue tem. diferenciar o turismo urbano, turismo A gente só se sente bem convencional. fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Isso é uma dificuldade para a política pública romper, né? Deslocar o consumidor Sim. da cidade do zoológico, né? O morador da periferia de Belo Horizonte que gosta de ir no zoológico, deslocar ele para o CCBB, por exemplo, né? Até porque é uma coisa pessoal, né? Você não consegue, tipo, não consegue mudar a cabeça das pessoas. Não, mas é mostrar para elas a riqueza, né? É convencer as Não, pessoas, sim. né? É fazer marketing, né? Permitir que o horário atenda aquela pessoa, né? Colocar um horário que seja compatível com o horário de trabalho das pessoas, colocar um deslocamento, né? Investir no deslocamento do transporte público, né? De ônibus. Uma vez que o metrô é muito restrito, tem que investir em ônibus, gratuidade, né? No final de semana. Ou fazer uma exposição, tirar essas exposições da Centro-Sul, né, se a gente for fazer uma análise, um mapeamento, uma análise espacial, né, de concentração espacial dos equipamentos culturais de Belo Horizonte, estão muito concentrados. Belo Horizonte tem 9 regionais. Estão muito concentrados em uma única regional, que é onde a Larissa foi, onde a Larissa ficou quando ela veio em Belo Horizonte, que é a Centro-Sul. É o hipercentro e os bairros, né? Da Savassi, Funcionários, Lourdes e etc. Então, deslocar, fazer com que você tenha uma oferta dos bens culturais que normalmente são ofertados no CCBB, fazer isso num centro cultural público, em Venda Nova, por exemplo. Deslocar aquela exposição para as outras regionais também. Uma forma de aproximar as pessoas. Né? Você tem uma exposição de pintura, por exemplo, pintura brasileira. Esse ano, por exemplo, nós estamos fazendo 100 anos da semana de 1920, da semana modernista de 22, né, que você teve uma explosão, né, uma nova arte na literatura, com Mário de Andrade, com Oswald de Andrade. Você teve na pintura, né, nas artes plásticas, com Anita Malfatti. Né? Ela tem um quadro famoso lá, chama O Japonês, né, lá no bairro da Liberdade, com a Pagu, né, que tem o quadro mais famoso da pintura brasileira, é o Abaporu. Vocês já viram o Abaporu? Então é da Pagu. Então deslocar, ou seja, se tem uma exposição, né, prevista para o Espaço do Conhecimento, por exemplo, da FMG, sobre a semana de 22, né, como que a riqueza e os impactos da semana modernista de 22 na literatura, na música, nas artes plásticas, na pintura, né, que aconteceria no Espaço Conhecimento, na Praça da Liberdade, deslocar ela também para todos os regionais. Né? É uma forma de tornar acessível esse bem cultural. Né? Hein, gente? Leslie, você não consegue. Você tá aí, Leslie? Você consegue falar? Ou consegue usar o chat? Professor, Pode falar, Gabriel. Pode falar. eu acho que o turismo urbano não só é algo para valorizar a cidade e tal, mas também é um meio de ser um turismo mais barato, né? Porque você não precisa viajar lá para Sim. longe, gastar, sei lá, 1.000 e pouco De reais. passagem, E isso com hotel, essas coisas, porque você já mora ali, ou então ali perto. Então, você vai aproveitar a sua cidade, vai conhecer a sua região, vai ter um turismo, vai ter sua diversão, seu lazer e não vai custar o olho da cara. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nesse sentido, ele é mais democrático também. Né? Claro que para isso tem que ter política pública. Você tem que apresentar para as pessoas a oferta cultural. As pessoas muitas vezes desconhecem,
né? Muitas vezes elas ficam vendo TikTok e desconhecem a oferta de equipamentos, da riqueza cultural da cidade de Belo Horizonte. Então a prefeitura e os gestores dos equipamentos, né, como por exemplo o gestor do MIS, Museu de Imagem do Som, né, o Cine Santa Teresa, tem que fazer chegar na população o que está sendo ofertado, como que aqueles filmes, aquele festival é atraente, né, como que as pessoas vão ganhar conhecendo o cinema argentino, por exemplo, né, ou cinema nordestino, né, uma mostra de filmes de cineastas do Nordeste, Pernambuco, do Ceará e etc., né, que é muito rico o cinema do Nordeste, especialmente Pernambuco, né? Então, para isso tem que ter uma clareza com o objetivo de ampliar o público, né, de tornar esse público maior e mais diverso, mais heterogêneo, né? Então, além de ser mais democrático, no sentido que Gabriel chamou atenção, que as pessoas podem se apropriar e conhecer, né, no seu território, né, elas não precisam. O custo é muito mais acessível. Além disso, tem que ter uma política, um plano, né, um plano bem delimitado desses equipamentos para ampliar e diversificar o seu público. Outro ponto importante também é a visão negativa. Sabe aquilo que o Alisson falou de Nova York dos anos 70? Essa visão negativa da cidade, né? Que é muito comum. Tem muita gente que não gosta da cidade, né? Muita gente, o Alisson falou, o pessoal que mora no interior dos Estados Unidos tem pavor, né, de Nova York, Chicago, Los Angeles, né, essas metrópoles. Aqui no Brasil também as pessoas não gostam de Belo Horizonte, acham Belo Horizonte poluída, suja, acham que Belo Horizonte é um lugar inseguro. Né? E não é, muito, dependendo do lugar, dependendo do dia, do horário, né? Não é muito seguro, né? Claro, se você for de madrugada, em alguns passos do centro, você vai se sentir inseguro. Então, romper com essa visão negativa da cidade é uma ambição também do turismo urbano, né? Entender que a cidade ela não é só emissora, não. Ela não só expulsa, né? Manda as pessoas para Bahia, para praia, não. Ela também atrai, também é um polo de atração, né? Hein, gente? O que mais que vocês leram na aula e leram nos textos e querem discutir, querem aprofundar? O que vocês querem trazer, né? Sobre esse tema. Esse tema faz conexão com quais outros temas que a gente já viu? Eu falei aqui mutado, né? Esse tema do turismo urbano faz conexão, tem conexões com quais outros temas que a gente já discutiu? Eu acho que com turismo de massa, né? Porque foge do turismo de massa, de certa forma. Sim, sem dúvida, com turismo de massa. O que mais? Quais outros temas? Além disso, Acho que um pouco com todos os temas. Tipo, não, ele dá uma visada em todos os temas. Tem a turismofobia também, que, ok, o turismo urbano é bom, mas se ele crescer demais, aí os moradores já não vão gostar. mas a turismofobia tem a ver com uma superconcentração no Não, mas, espaço por e no exemplo, tempo. E o em Nova turismo urbano, York, ele é diluído, né? Ele é diluído ao longo do ano, né? Não tem uma superconcentração, né? Igual o turismo Eu convencional. acho que ela fala mais da parte do repúdio das pessoas, de tipo, É. não querer conhecer sua cidade porque ela sabe que era uma cidade turística, igual no caso que o Alisson falou. Eu acho que é essa relação que ela quis dizer. Não sei, é isso, Luciano? Não sei, porque eu imaginei, por exemplo, é porque Nova York é uma cidade muito grande, né? Tipo, igual o Alisson falou, tem muitos parques. Então comporta o número de turistas que recebe. Mas eu imagino, tipo, Belo Horizonte. Se Belo Horizonte virar, tipo, uma superpotência turística
de turismo urbano, será que a gente vai gostar? Porque o nosso metrô já é lotado, os nossos ônibus já são precários. Lotados, é. E aí, tipo assim, a Avenida Amazonas, a partir de 4 horas da tarde, você já fica parado nela até 8 horas da noite. Então, como isso poderia também prejudicar a nossa experiência como moradores? E aí isso poderia gerar uma turismofobia, sabe? Tipo, nossa, antes de ter turista já tava ruim. Aí depois que teve, parece que piorou, sabe? Sim. Mas são os Uma- próprios moradores, né? E você tem que pensar também no sentido de que isso pode indicar uma necessidade de descentralização. Esse problema que você chama atenção é interessante por isso. Pode pensar que há uma superconcentração da oferta na Centro-Sul, né, em uma única regional, e Belo Horizonte tem 9 regionais. Então isso pode chamar atenção para uma política pública de descentralizar, né? De levar a oferta de bens, de cinema, de artes plásticas, de biblioteca, de exposições para as outras regionais, né? Então isso é interessante também. Sim. E também para as outras cidades também da região Sim, sim. metropolitana. Aí depende do estado, né? Aí você está pensando agora na Secretaria de Cultura, né? No nível do governo do estado. Tô pensando aqui Sim, mesmo, na região metropolitana de BH. Acho que dá super pra. sim, claro, é. Inclusive é mais fácil, assim, na minha concepção de transporte público, né? É muito mais fácil ir de Contagem pro centro-sul do que ir da Pampulha pro centro. A Pampulha não tem metrô, tipo, em Contagem você pega a estação É, Dourado e vai é direto. verdade. É verdade, Entende? É bem é. fácil, Venda Nova. É muito difícil chegar nesses lugares. É, sem dúvida. Sem metrô demora muito, porque o trânsito é muito pesado, muito lento, né? Essa que é a vantagem de São Paulo, por exemplo, de Nova York, né? Que o metrô, Só que em São Paulo, professor, o metrô ele tem capilaridade, né? E aqui não tem. Mas pode falar, Larissa. eu escutei a Luciana falando do valor da passagem e falando do valor aqui de São Paulo. A passagem aqui, um ônibus intermunicipal é tipo R$ 7 Aqui também, ou mais. É é muito, seis e é, oitenta. é muito caro, é. A É última muito vez que eu caro. olhei, e eu não tô pegando ônibus por causa da pandemia, né? Que as aulas estão Então, virtuais. mas a facilidade realmente, o metrô aqui, O, todo o, lugar que eu vou, assim, eu não tenho que falar do metrô e do trem daqui de São Paulo, porque a facilidade que a gente tem de ir para um lugar para o outro é muito grande. Assim, todo canto você tem como ir de metrô e de trem. Mas é isso. Mas o que eu ia comentar é que, assim, a relação que eu fiz, eu não sei se eu fiz a relação certa, mas eu fiz com 2 pontos que a gente estudou, além da parte do turismo de massa. Acho que é o primeiro tema lá no começo, quando a gente falou de Grand Tour, e aí a gente falava que as pessoas tinham, lógico, são tempos distintos, né? Mas quando as pessoas começam a ter curiosidade de conhecer a cultura e tudo mais, mesmo com falta de infraestrutura, enfim, agora a gente vive um tempo que isso tem uma certa facilidade, mas da própria população querer conhecer mais sobre o seu espaço. Eu li algumas citações falando sobre isso, e aí eu consegui fazer essa relação. E eu acho que a partir da autenticidade, quando você cria um roteiro que é diferente, por exemplo, assim, o São Paulo que eu conheço, né? O São Paulo que eu conheço só de de trabalho, e o São Paulo que eu conheço como turismo realmente, e tipo, conhecer um espaço que às vezes eu passo sempre na frente, mas se torna autêntico para mim a partir do momento que eu faço um passeio turístico, como moradora também, mas como turista. É isso. Sem dúvida, você tem razão, né? Você tem razão. O conceito de autenticidade é bem. É muito. Está muito conectado com a discussão do turismo urbano, né? De você se apropriar, de você ter referências na cidade, né? Você fazer um circuito, por exemplo, de ver a arquitetura da cidade, do centro, né? Conhecer, fazer um passeio a pé, um passeio de bicicleta, né? Ou um passeio noturno também. São Paulo tem essas coisas, né? São Paulo é muito rico, né? Então você tem passeio noturno, passeio a pé, né? E você conhecer, ter referência da cidade. Isso faz muita diferença, né? Isso amplia
conhecimento que as pessoas têm do seu território, né? Isso cria referências para ela, né? Então ela vai achar importante a Rua Sapucaí, ela vai achar importante o bairro da Floresta, que é um bairro antigo de Belo Horizonte, né? Um bairro que tem características específicas, né? Ela vai conhecer essas características do bairro da Floresta, que é um bairro colado no centro, né? Então isso é muito rico para a cidade, muito rico para os moradores, né? Você sabe que eu acho assim que a educação faz a diferença em tudo, assim. A partir do momento que as pessoas começam a entender melhor por que aquele lugar ele tem que ser preservado, não pode passar carro em determinados cantos e tudo mais, aí fica mais fácil de não ter tanto problema, sabe? Porque aqui em São Paulo tem muito disso, assim, tipo, um grande problema que tinha a população não ligava muito para fazer xixi na rua, sabe? E aí virou Isso vira um problemão no carnaval, né? No carnaval vira um problemão mesmo. E é proibido, né? Por lei e tudo mais. Só que aí eles começaram a tentar ir para esse lado, assim, o que causava, sabe? Além da questão do mau cheiro e tudo mais. Mas, tipo, até mesmo a limpeza e a degradação do local, de coisas que, querendo ou não, gastava mais porque tinha que ficar restaurando, fazia parte da história da cidade. E aí eu percebo que muitas coisas deu uma segurada, sabe? A população começou a ter um pouco mais de noção, tipo, cara, eu vou dar uma... Porque realmente, porque assim, pra ser sincera, é igual lixo. A gente já sofre com alagamentos aqui em geral, né? São Paulo também tem esse problema. Enchente é o que não falta, cuspiu e encheu. E aí o pessoal começou a ter um pouco mais de consciência, sabe, da questão do lixo, porque eles mesmos sofrem, então acho que é tudo uma questão de educação. Sem dúvida, E se apropriar, né? Mesmo de equipamentos privados, né? Por exemplo, em Inhotim, por exemplo, né? Fazer com que a população de Belo Horizonte, a população da região metropolitana conheçam, né? E reconheçam a riqueza, né? De ter esse equipamento, né? Que é um equipamento privado, né? Que, claro, ele cobra, mas você pode fazer convênio, né? Convênio com escolas, né? Pode promover o deslocamento, né? Através de um deslocamento gratuito de ônibus, né? Então, isso é importante, né? Não só espaços públicos, mas também espaços privados, que são referências para a cidade, né? Inhotim é um equipamento cultural que é conhecido por turistas, né, de vários lugares do mundo, né? E muitas vezes o morador de Belo Horizonte, o morador da região metropolitana, não conhece Inhotim, não sabe da importância vamos dizer assim, do privilégio de ter um equipamento cultural com essas características, né? Com essa riqueza, né? Apesar da arte contemporânea, né, ser menos intuitiva, mais abstrata, mais conceitual, né? Ali é um equipamento ímpar, né? Que não existe. Tem poucos museus em jardim botânico no mundo, né? Eu acho que tem um no estado de Nova York, eu acho. Tem um na Itália também que eu vi uma vez no YouTube, né? Então são pouquíssimos museus que têm essas características, né? E esse diálogo também, porque a arte contemporânea ela fica o tempo todo dialogando com os problemas enfrentados pela sociedade, né? O problema da ecologia, do consumismo, né? E etc. Né? A arte contemporânea ela é muito preocupada com os processos de exclusão, de segregação, de destruição do meio, né? Do meio ambiente. Então, é algo que está na vida de todo mundo, que interessa para todo mundo. Né? E muitas vezes as pessoas não têm o acesso, né, a Inhotim. Eu conheci Inhotim. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta que está no trabalho final. Explique por que o turismo urbano é o antiturismo. Eu queria ouvir de vocês. Né? Que está no trabalho final. Né? Vai ajudar vocês a elaborar e desenvolver essa questão. Pode repetir a pergunta aí, professor? Não entendi. Explique por que o turismo urbano é o antiturismo. Em que sentido, né?
que o turismo urbano pode ser chamado, né, de antiturismo. A gente já discutiu isso aqui. Já que eu não sei se eu tô certa. Sim, é um ponto de partida. Você vai lançar uma bola e todo mundo aqui vai trazer questões, né? É porque o turismo urbano, ele tem como conceito para você ter a população fazendo a função do turista, né? Ser o viajante. Quando você é antiturista, é para que você não que você traga pessoas de fora para a cidade, mas que sim a população faça essa função. Então eu acho que é isso. Por isso que fala que ele é antiturismo. E não é no sentido de turismofobia, não, viu, gente? Não é no sentido de rejeitar o turista, não. Não é no sentido pejorativo, não. Né, de conflito com o turista, não. Não é nesse sentido. É no sentido só de deslocar. A prioridade agora passa a ser o deslocamento, a mobilidade dentro da cidade, entre os moradores, né? E a mobilidade dentro do anel metropolitano. Então, você desloca do turista como foco, como prioridade, e prioriza o consumo da cidade, a apropriação dos territórios da cidade, dos equipamentos da cidade, pelo morador. Então você desloca. Você desloca do mercado para a política pública. Né? Então é só esse deslocamento. Não quer dizer que você é antiturista ou não é isso. Né? Então você está priorizando agora. Outro ponto importante também que vocês não falaram, que é, vocês falaram do turismo de massa, quando eu falei, né, como que esse tema se conecta com os outros temas, que é o tema da democratização. Esse tema é central. Né? A Luciana falou do turismo de massa, falou da autenticidade, mas o tema da democratização, né, que você criar condições de consumo daquele bem ofertado. Né? Não basta você ofertar, não basta você ter o Cine Santa Teresa. Quem vai lá é quem já tem esse consumo, quem já pode pagar por esse consumo do Cine Santa Teresa. Agora, como isso aí está o problema? Aí é um problema grave, um problema complexo, né? Como a política pública vai tornar o Cine Santa Teresa democrático? Vai democratizar o perfil do consumidor do Cine Santa Teresa, né? Vai deixar o Cine mais mais misturado, né? Mais heterogêneo. Não sei então, diretamente. Mas tem mais alguma coisa, professor, assim, nesse ponto de antiturismo ou é isso mesmo? São esses pontos que eu chamei a atenção, né? Desloca o foco para o morador, desloca o foco para a política pública, né? Desloca do mercado para a política pública, valoriza a cidade também, porque normalmente a cidade é compreendida no turismo convencional como emissor, né? A cidade só expulsa o morador, vira turista para o turismo convencional, para a praia, né? Etc. Valoriza a cidade muitas vezes é vista de uma forma muito ruim, muito negativa, né? Como um lugar cheio, poluído, saturado, que tem mendigo, né? Que tem pobre, né? Ou seja, não vê a riqueza da cidade, não vê a oferta de estilos de vida, de bens, de arte que a cidade tem, né? Só a cidade concentra, né? Não é? Quantas cidades grandes tem em Minas Gerais? Vocês sabem quantos municípios tem em Minas? Vocês têm ideia? Oi? 800? 820? 853. 800. 80% tem menos de 20 mil habitantes. 80% cabe num bairro de Belo Horizonte. Né? Então, o fenômeno de você ter uma cidade como Belo Horizonte é um fenômeno raro. Né? Quantas cidades de Minas tem mais de 1 milhão de habitantes? Vocês sabem? As 3? Por aí. Por aí. Não é mais do que isso não, viu? Então, você tem um estado enorme, um estado maior que a França, com 853 cidades, com 21 milhões de habitantes, né? E tem Belo Horizonte, qual outra cidade? Não sei quais são as cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 500 mil são muitas. Muitas assim, né? Entre aspas, né? São algumas, na verdade. Juiz de Fora de mais de 1 milhão? Eu acho que não. Acho que tem entre 500 e 600, por aí. Uberlândia? Por aí também.
600. Mas o fato é que o que eu quero chamar a atenção porque as principais cidades do estado é isso. No Triângulo é Uberlândia e Uberaba. Juiz de Fora, no sul, no norte, o Governador Valadares, Montes Eu acho Claros. que é só BH. Tá vendo? Eu também acho, Luciana. Mas então é uma concentração de estilo de vida, de bens culturais, de arte, né, de diversidade muito maior, única, né? É única, não tem nada parecido no estado, né? Então, a política pública tem que atrair a população para conhecer, para se apropriar dessa riqueza que tem Belo Horizonte, né? Não é comum, né? Se você for pensar, por exemplo, em outros estados, por exemplo, São Paulo tem muitas cidades grandes, né? São Paulo tem a Campinas, por exemplo, deve ser do tamanho de Belo Horizonte, eu acho, né? Eu não sei a população de Campinas, mas deve ser do tamanho. Nossa, aqui eu acho que a grande São Paulo. Só a cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes, né? Nova York tem quanto? Você sabe, Edson? 21. 21 é igual o Cairo. É igual a cidade do México também. A cidade do México também tem, acho que, uns 20 milhões de habitantes, isso. Né? É monstro. Cairo, São Paulo, Nova York, Cidade do México, Dhaka, Bangladesh. São Paulo tem 11 milhões, né? É metade de Nova York, né? Mas já é enorme, né? Enorme. São Paulo é sem fim. Mas Belo Horizonte também, comparando, a gente está comparando aqui numa escala regional, né? Comparando com o estado, dentro do estado, Belo Horizonte é um fenômeno ímpar, né? É uma cidade que tem uma oferta, uma riqueza que não tem, que você não acha em outro lugar do estado, né? Então isso tem que ser acessível para a população, né? Daí esse deslocamento para a política pública, né? Larissa, eu estive em São Paulo, professor, há uns anos atrás. Sim. E eu peguei o suburbão lá na Barra Funda. Não é o metrô, é o suburbão, o outro trem. Aí eu fui para a última parada, eu e meus passeios de exploração. Né? Eu vou para a última parada, depois do Carapicuíba. Você só sabe onde você está quando você chega lá, né? Não é? Você só vai descobrir, é aqui mesmo que eu queria chegar. Mas você sabia? Não sabia. Eu cheguei. Aí eu queria comer a comida que eles comem lá. Eu pareço um estrangeiro aqui. Aí eu desci na última parada do suburbão em São Paulo. E é longe? É quanto tempo? Demais. São Paulo é infinita. É impressionante. Impressionante. Não é tão longe. É que tem lugares... É que, tipo assim, o metrô daqui ele é extremamente grande. E pra completar, tem uns trenzinhos extras. Tá? Exatamente. Então, assim, por exemplo, pra Zona Oeste, que é onde ele foi, eu moro em Carapicuíba, Zona Oeste. Passou dele, aí você vai, a última estação é Itapevi. Só que aí cresceu a cidade. Cresceu e aí muito. teve a cidade de... tem uma cidade tipo depois. Aí o que eles fizeram? Pra completar, não dava pra criar tipo uma estação. Eles fizeram um mini trem, assim. Aí é um trenzinho bem rural. Você pega. Tem até um passeio quando você vai pra Paranapiacaba, que é do outro lado, né? Que eu nem sei pra que zona que eu nunca fui, uma observação. É capaz de você viver a vida inteira em São Paulo, Larissa, e tem vários lugares que você não conhece, que você não foi uma única vez, né? Exatamente. E lá é bem legal, porque em Paranapiacaba você tem coisas de história de bruxa e tal, e o trem pra lá, ele é o trem realmente que usava, tipo, Maria Fumaça, tá entendendo? Assim, é tanto que tem que comprar o ingresso, e só tem horários pré-estabelecidos de ida e de volta. É tipo um trem histórico, né? Tipo que tem um trem que liga Ouro Preto a Tiradentes, né? Maria Fumaça. Aqui a gente tem umas linhas turísticas, né? Quando vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada, vocês colocam assim no Google, mapa do metrô de São Paulo. E aí tem as linhas turísticas, assim, que de lá saem, ou por exemplo, acaba num ponto que é interessante você descer e conhecer. Seja tipo no zoológico, por exemplo, que aí em Jabaquara tem um terminal para você ir para a praia. Quem é pobre
vai pra Jabaquara. Vai de trem pra isso? Jabaquara. Não dá pra ir de Ah, trem. você vai de ônibus. Você vai de Não, ônibus. você vai de metrô até Jabaquara. Em Jabaquara Você tem troca. várias vanzinhas clandestinas. Ah, que entendi. você- Chama transporte alternativo. É bonito, é um nome bonito, é. É igual medicina. Tem medicina convencional e tem medicina alternativa. Aí você fala transporte alternativo. É. E tem um terminal também, tipo, rodoviário próximo. E aí você consegue. Mas aqui tem muito que até o Alisson tava falando, né? De você fazer baldeação. E essa facilidade. Eu amo o transporte de São Paulo, porque aqui o pior é que quando a gente, enquanto as pessoas não conhecem outros cantos, acha que São Paulo é muito ruim, assim, de transporte. Não tem um transporte para minha cidade em específico. Mas você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Belo Horizonte, você começa a perceber que é perfeito. Porque é muito centrado ali. Tipo, pro Rio mesmo, até tem trem, só que é mais pros pontos turísticos. E se você precisar ir, sei lá, pra uma barra da vida um pouco mais pra frente, você tem, mas é muito mais complicado. Tem que ficar pagando várias vezes Eu faço o mesmo no Rio também. Eu vou na Central do Brasil, aí eu pego para Madureira e deixo o trem correr. De chinelo, sem roupa, sem relógio, sem nada. Sem nada, né? Eu gosto de explorar assim a cidade. Eu não fico só na Copacabana, no Leblon. Mas é bom mesmo, porque Madureira. Você vai pra Madureira. Já fui para Madureira, você feliz. vai se perdendo e vai se conhecendo. É, Quando eu fui. Baixada Fluminense. Com prazer, Duque de Caxias, muito bom. Quando eu fui para Belo Horizonte, que eu inventei de andar, né? Que todo mundo falou, logo ali. Eu falei, vou fazer uma caminhada. E aí fui inventar de andar. Nossa, eu conheci tanta rua. Conheci uma rua que vendia utensílios religiosos aí, que é bem conhecida. Que fica, nossa, Perto do Mercado Central? perto do Mercado Eu Central. sei, lá tem, tem. E Tem aquelas esculturas, tem um monte de coisa religiosa, Você de sabe que religiões africanas e tal. É verdade, Você sabe é que verdade. eu tive um perrengue em Belo Horizonte com a questão do modo de falar. Porque eu Você precisava. não entendia a gente, é isso? Não, mas eu falei assim que eu precisava comprar um creme de cabelo. E eu queria ir em umas lojas que aqui em São Paulo tem umas lojas bem grandes que só vendem isso. Tipo creme, shampoo, todas essas Aqui coisas. chama loja rede, só vende Então, isso. mas aqui a gente chama como? Perfumaria. Eu vou ali na perfumaria e aí tá tudo certo, porque vende, é isso. Eu cheguei e falei assim pra um monte de gente. Gente, eu preciso ir na perfumaria, onde que é? Sobe aqui. Nossa, eu andei. Sobe aqui e tal, nananã. Aí eu chegava, era uma boticário. Moça, não é boticário que eu tô procurando. É uma perfumaria. É uma Eu loja de achei onde departamento que você quer, uma loja grande, né? Aí só depois de muito tempo eu já tava cansada, já tava assim, quero pedir um Uber. Aí a pessoa foi falando, tem um negócio ali que talvez te ajuda. Uma loja de cosméticos, sei lá, coisa assim. Larissa, aqui a gente anda muito porque o metrô é muito ruim e os ônibus também, entendeu? Aí a gente fala, é logo ali, porque vai dar um trabalhão pegar ônibus, um trabalhão pegar metrô. Aí a gente fala, vamos não, que um dia a gente chega lá, até 7 horas tá aberto, né? Vamos. Mas Agora, a melhor forma de conhecer o território é a pé mesmo, né? e BH, tipo assim, é bem tranquilo a região da área do contorno, porque todas as ruas são organizadas, elas são crescentes, igual no mapa do Brasil. Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, assim vai, é na ordem do mapa, é bem tranquilo, assim. É difícil de se perder, se você tiver um mapa na mão. Me faltou um mapa, gente. Eu vou voltar como antigamente, porque eu fui meter um Google Maps, assim, nossa, eu me perdi mais do que tudo. Mas foi bom, tudo é conhecimento, assim. Eu conheci o outro lado de Belo Horizonte, porque a princípio eu só tinha uma visão turística bonitinha quando eu fiquei na Savassi. Aí quando eu precisei ir pra banca, e aí eu tive que me hospedar em outro canto e tudo mais, aí eu conheci o lado que existe, por exemplo, situações de pessoas de rua também, que aqui tem tipo um canto ali perto do centro que é tipo uma mini Cracolândia, que também às vezes a gente é tão assim centrado só no nosso estado que acha que só em São Paulo tem esses problemas.
E que é tanto que eu falei com a minha mãe, não, mãe, Belo Horizonte, você não tá entendendo. Só tem uns morros, mas é muito bom, assim, não sei o quê. E na verdade todos os lugares têm determinados pontos que tem que ter cuidado. Claro, que são inseguros, né? Claro, sem dúvida. E a gente começa a ver esse com outros olhos, assim. Claro. Não, sem dúvida, né? Mas você teve oportunidade, né? Você teve tempo aqui de conhecer a pé, né? Isso é ótimo, isso é fundamental, né? Hein, gente, mais alguma questão sobre... A gente vai para o intervalo e volta para a última parte? Ou a gente... Vamos encerrar agora, a gente volta 10h15, tá bom? 10h15 a gente faz a última parte da aula. Tá bom? Ok. Então até mais então, gente. Até daqui a pouco. Eu vou mandar o link. Eu vou mandar o link no grupo, tá bom? Até mais. Ai, tô doido.